Você já ouviu falar sobre a escala de Bartle? A escala de Bartle é um questionário que visa avaliar o grau de independência do indivíduo para a realização de atividades de vida diária e sua mobilidade. O seu objetivo principal é o estabelecimento do grau de independência do examinado de qualquer ajuda, física ou verbal, por menor que seja e por qualquer outro motivo. O índice deve ser utilizado como registro do que o paciente faz e não como registro do que o paciente poderia fazer. Essa escala é aplicada diretamente ao indivíduo, sendo utilizada para medir a independência funcional em etapas distintas de atividades como alimentação, banho, mobilidade, funções intestinais e vesicais. O desempenho do paciente deve ser estabelecido usando as melhores evidências disponíveis, perguntando ao paciente, amigos, parentes e enfermeiras, mas a observação direta e o bom senso também são importantes. No entanto, o teste direto não é necessário. Normalmente, o desempenho do paciente nas últimas 24 a 48 horas é levado em conta, mas ocasionalmente mais períodos são relevantes. Sua pontuação mínima é 0, e quanto menor a pontuação, maior é o grau de dependência do sujeito avaliado. A necessidade de supervisão externa para a realização da tarefa torna o paciente não independente. Cada item é pontuado de acordo com a capacidade de executar uma tarefa, sendo avaliado o grau de ajuda necessária para cada item. Existem diferentes versões dessa escala. A versão explicada aqui refere-se à publicada por Mahoney e Bartle em 1965. Devido às diferentes versões, existem scores diferentes para a mesma escala. A versão de 10 itens com pontuação total variando de 0 a 20, a versão de 15 itens com escalas de respostas de 4 pontos. Uma versão modificada foi introduzida em 1988, onde há uma pontuação máxima de 20 e que variam de itens de 0 a 2 ou 3 para cada atividade. Então vamos à aplicação. A escala é composta por 10 tarefas funcionais, sendo elas alimentação, banho, atividades rotineiras, vestir-se, sistema intestinal, sistema urinário, uso do toalete, transferências, mobilidade e o uso das escadas. A alimentação avalia o ato de dirigir a comida do prato à boca, o uso de talheres, o tempo necessário para a realização da alimentação e o grau de auxílio necessário. O banho refere-se à capacidade do uso do chuveiro ou banheira, capacidade de ensaboar-se, enxaguar-se e avalia a necessidade de auxílio. Atividades rotineiras avaliam a capacidade da manutenção da higiene pessoal, envolvendo escovar os dentes, pentear cabelos, fazer a barba e o grau de auxílio necessário para realizar a ação. Vestir-se avalia o ato de vestir-se, bem como o ato de pegar a roupa no armário. Avalia também o uso de zíperes, botões e cintos. Calçados não fazem parte desse tópico. Função intestinal refere-se à capacidade de controle intestinal e à presença de episódios de incontinência e sua consequente frequência de acometimento. A função urinária é semelhante ao item anterior, porém avalia-se também a capacidade do uso de dispositivos como a sonda vesical. Toalete. Avalia a facilidade do uso do vaso sanitário, bem como a capacidade de limpar-se após o uso. Transferências. Avalia o grau de ajuda necessária para mover-se da cadeira para a cama e vice-versa. Avalia, portanto, o equilíbrio e a necessidade de ajuda física ou verbal para efetuar o ato. Mobilidade avalia o desempenho de mover-se em uma superfície plana e o uso de auxílios como a cadeira de roda, ajuda verbal ou ajuda física. Escadas. Avalia a capacidade de subir ou descer escadas e o consequente uso de auxílio. Ao final do questionário, os pontos obtidos em cada tópico devem ser somados e classificados. Quanto maior o valor obtido, mais independente o sujeito avaliado é.